quando é um vídeo externo, aí eu ponho só o link ali no Moodle, você já deve ter reparado, mas quando é o nosso vídeo, eu já ponho o vídeo direto no Moodle para vocês aproveitarem lá, tá? Bom, só para mostrar aqui para vocês as últimas adições, tá? Aqui para cima, tá? Ó, aqui no dia 17 de julho tem a nossa atividade, aquela que vocês entregaram, tá? E aqui tem a análise e gabarito dessa atividade proposta. Então, algumas questões dissertativas estão comentadas aqui, quem quiser dar uma olhada, tá? Já serve também para revisão, para nossa avaliação. E aqui o assunto de hoje, vocês podem descarregar o arquivo, e 1 hora depois da aula terminada, você já tem a avaliação aqui. Tá legal? Depois, nos próximos dias, depois dia 24, como sempre, eu ponho a recuperação paralela, tá? Aí a gente encerra o trimestre, fecha as notas e etc e tal, tá? Vem muito conteúdo aí pela frente, porque agora, o próximo trimestre, é que vai ficar mais intenso, a gente vai falar mais dos conflitos, etc e tal, beleza? Eu sei que ficou uma coisa para ser vista, uns 2 slides da aula anterior. Como são meio redundantes, se der tempo no final da aula eu explico, tá? Não tem nada de muito complicado ali. Mas vamos para o assunto em pauta aqui, que é esse daqui, ó. Blocos econômicos regionais. O que é isso? Isso aí tem tudo a ver com globalização. Vamos entender blocos econômicos regionais como uma espécie de preparação para a globalização, certo? É como se as nações estivessem se unindo para enfrentar um regime de maior competição no futuro, entendeu? Vou dar um exemplo claro. Em vez, por exemplo, do Brasil encarar direto a globalização nos anos 90, abrir totalmente suas fronteiras e concorrer de igual para igual com outras nações do mundo, o que o Brasil fez junto com a Argentina? Criou um bloco comum, né? Na verdade, começaram as transações comerciais entre os dois e depois eles agregaram outros 2 países que foram Paraguai e Uruguai e mais tarde se expandiram meio sem sucesso para a Venezuela, para a Bolívia, que depois eu vou explicar isso, né? Isso não é uma coisa nova. Desde o final da Segunda Guerra Mundial foi incrementado, foi tentado. Por quê? Porque com a Segunda Guerra Mundial, as economias europeias ficaram extremamente destruídas. Então, tu imagina assim, um país que tinha lá sua produção siderúrgica, sua exploração de carvão, para queimar, para derreter o ferro, derreter o mineral, e, portanto, produzir o aço, que era a base da indústria moderna e tal, isso lá no século XX, né? O que eles fizeram? Pô, minhas fábricas estão destruídas. Já o outro vizinho ali tem um pedacinho de outra fábrica. Vamos trocar os produtos entre nós. Então, a globalização moderna, ela não começou por um ideal, ela começou por uma necessidade. Claro que depois vieram os ideólogos, né? Daí tem aquela aula lá sobre capitalismo, que fala muito sobre as ideologias que defendem o capitalismo, como liberalismo, né? E o neoliberalismo, que na verdade é uma versão mais moderna, que não prescinde do Estado. O que quer dizer isso? Que não descarta a atuação estatal, mas ele quer maior liberdade comercial, maior liberdade empresarial, né? E oposta a essas ideologias, nós temos as ideologias socialistas mais radicais e menos radicais, né? Mas isso aí é outro papo, uma outra conversa. A gente já falou um pouco disso, capitalismo. Hoje a gente vai falar mais de uma parte desse desenvolvimento da globalização, que são os blocos econômicos, tá legal? Então é o seguinte, ó, esse comércio internacional, goste ou não goste, eu gostaria que meu país fosse autossuficiente. Beleza, tu até pode achar isso, tá? Só que, na verdade, ele é uma realidade. Tu até pode achar que tem que ter acordos mais justos, eu concordo com isso. Só que dizer assim, eu gostaria que não houvesse tanto comércio internacional.
Olha, tu pode até achar, mas é uma realidade muito difícil de se impor, porque existe uma integração econômica muito forte. O que acontece é que dentro dessa integração econômica muito forte, existem aqueles que tentam galgar degraus e subir mais do que os outros. E como é que se faz isso? Investindo em vários fatores. Um deles é na tecnologia. E para investir em tecnologia, tu precisa de muito investimento científico. Para ter muito investimento científico, tu precisa ter universidades fazendo pesquisa de ponta. Né? E isso aí não é uma coisa que um governo eleito hoje consiga realizar daqui a 4 anos, de jeito nenhum. Tu começa a plantar sementinhas hoje para daqui a uns 20 anos ela realmente frutificar. E isso não é simplesmente um chute da minha parte. Né? Isso aí é análise histórica dos países que hoje estão na ponta do processo de globalização. Tem país aí hoje que é um dos maiores produtores de tecnologia do mundo, que nos anos 50 tinha uma renda per capita metade da do Brasil. Ou seja, se tu pegasse o PIB, que é o total de riqueza do país, e dividisse pelo seu número de habitantes, esse país aí estava com metade da renda per capita do Brasil. Né? Então tem países aí como Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, que eram países pobres, né? Mas eles fizeram um processo intenso de investimento em tecnologia. Né? Bom, e esse comércio não é só de bens físicos, como está dizendo aí no segundo item, né? Ele tem muita prestação de serviço. E nessa prestação de serviço, tu tem comunicação. E na comunicação, tu fala alguns idiomas que são línguas francas, que são línguas que são utilizadas por todos. Né? Já se disse muitas vezes que o mandarim, que é o principal idioma da China, é o idioma mais falado do mundo, só que ele é o idioma mais falado pela população chinesa. Então ele não serve como uma língua franca, quer dizer, uma língua que integra vários países, ainda, né? Agora, já o inglês, por razões históricas, desde lá o século XVIII, a integração comercial, as relações comerciais, o imperialismo no século XIX, né? E depois a ascensão dos Estados Unidos da América no século XX, aí ele se tornou o idioma mais falado no mundo entre vários países. E claro que isso tem muito a ver com a indústria cultural, com o cinema, etc. e tal, e hoje em dia com a internet mais ainda. Né? Bom, o último item. Para se inserir nesse mercado global, os países abrem mão de uma política totalmente nacional. O que quer dizer isso? Não dá para eu fazer uma política voltada para o meu povo, para o meu país? Dá. Só que tu não pode deixar de levar em consideração várias necessidades que não são só do teu país. Eu vou dar um exemplo claro sobre isso. Eu quero produzir um item de consumo, né? Carne. Só que se o meu gado é mal acondicionado, ou ele está mal acondicionado em condições sanitárias, e eu, ao exportar a carne eu também exporto doença, patologias do gado junto, outros países que são consumidores vão chiar. Eles vão dizer, não, peraí, e vão mandar uma fiscalização para lá, como já aconteceu aqui alguns anos atrás, né? E daí o que acontece? A carne proveniente do Brasil está com um problema sério de condição sanitária. Aí eles fazem um embargo. Embargo, quer dizer, vamos deixar de comprar. Ninguém vai mais comprar do Brasil até essa situação ser resolvida. Né? Então, quer dizer, hoje em dia eu não atendo apenas mais. Mas professor, isso não é só para os outros países, é para o nosso povo também é bom. Né? Exatamente. Tem muitas regras internacionais que não são só do interesse de países poderosos, que elas também dizem respeito à população desses países mais pobres. Né? Bom, para isso foi criada uma organização, a Organização Mundial do Comércio, né? Existia antes um acordo geral de tarifas e comércio, legal? E essa Organização Mundial do Comércio, ela cria algumas regras. Muita gente critica essas regras, como está dizendo aí em vermelho, né? Como uma espécie de protecionismo. O que quer dizer isso? De proteger o mercado de alguns países para os seus produtos. Por exemplo, os países mais poderosos, eles acabam criando, através de representantes dentro dessa OMC, Organização Mundial do Comércio, várias regrinhas, legal? E essas regrinhas acabam prejudicando os países que não são tão bem organizados. Por exemplo, defesa comercial. O dumping, que é a prática internacional, onde são comercializadas mercadorias com preços muito baixos. Então a OMC diz, não pode fazer isso.
Ah, mas a China ela tem preço muito baixo, daí faz uma concorrência desleal. Eu não consigo manter a minha produção aqui, porque o produto chinês chega aqui tão barato, que não tem como eu vender mais barato que o dele. E se eu não tenho como vender mais barato que o dele, eu deixo produzir e daí eu gero desemprego aqui no meu país. Né? Então, isso daí é um argumento utilizado, muitas vezes, pelos países mais ricos. Quem fez isso recentemente, e fez muita questão de fazer isso, foi um tal de Donald Trump. Ah, mas eu pensei que os Estados Unidos era muito a favor do comércio internacional. Cara, é assim, ó, a gente é muito a favor quando está ganhando. Quando a gente está perdendo, vamos rever as regras. Isso é normal no mundo todo. Claro que quem é mais poderoso chama mais atenção, né? E foi o que o Donald Trump fez. Né? Até agora, essa política comercial do Trump, de proteger o mercado interno para os americanos, não deu muito certo. Por quê? Porque a mão de obra chinesa é muito mais barata. Né? Escravizada. Não, também não é assim, tá? Se tu comparar a qualidade de vida da população chinesa hoje, na sua maioria, com o que era antes dessa abertura comercial, antes dos anos 70, eles vivem muito melhor. Porém, não é para toda a população ainda, né? E não chega ainda aos padrões de consumo dos países mais ricos. Mas eles estão indo rápido, viu? Imposição de cotas, né? Eu me lembro de um momento histórico em que o governo era W. Bush, né? O George W. Bush, que é filho do outro Bush, que tem um sobrenome mais comprido. Né? E esse George W. Bush, tentando atender o setor siderúrgico americano, ele criou cotas para importação de aço brasileiro. Né? Só que é aí que está. Caiu essa determinação dele. Nem o presidente dos Estados Unidos manda tanto lá dentro, sabe? Porque os consumidores de aço, eles queriam aço mais barato. Nós não queremos privilegiar aqui o aço americano. Quer dizer, americanos contra americanos, estadunidenses contra estadunidenses, norte-americanos contra norte-americanos, exatamente. Por quê? Porque daí o produtor lá industrial de automóvel ou de eletrodomésticos, ou seja lá do que for, de vigas para edifícios, ele queria um aço mais barato. Um aço tão bom quanto, mas mais barato. Né? Mas daí não se perdeu empregos no setor siderúrgico, que produz aço, se perdeu. Mas o argumento deles era, só que os nossos lucros, fazendo com um produto mais barato, vão ser maiores e a gente vai gerar mais emprego devido à expansão. Então, botado na ponta do lápis, tu tem que ver se o que tu perde de emprego num setor, tu não ganha mais no outro. Se tu ganha mais no outro, daí pronto. A lei que impede a importação mais barata, ela cai por terra. Né? É mais ou menos assim, ó. Antes da privatização, né, e da telefonia, celulares, etc. e tal, né, tu tinha poucos telefones ofertados para a população, né? Então, o argumento que era contra a privatização da telefonia naquela época é que isso ia gerar muito desemprego. É verdade, gerou desemprego no curto prazo, mas gerou muito mais emprego depois no longo prazo. Por quê? Porque vendas de celulares, manutenção dos equipamentos, venda de acessórios. Então, botado na ponta do lápis, tem que ver se o que vai gerar com a abertura é maior. Se for maior, está valendo. Se for menor, daí surge a contestação. Defesa técnica, o produto não apresenta a tecnologia adequada. Sim, isso aí é muito na área médica, né? Ou alguns produtos assim, nós precisamos aqui de uma geladeira que emita menos CFC, que destrói a camada de ozônio, né? Então essa geladeira antiga que está vindo lá da Índia não serve, entendeu? Subsídio ocorre na forma de ajuda financeira, direta ou indireta. Isso aí, por exemplo, é um problema. Esse acordo Mercosul-União Europeia visa acabar com o subsídio agrícola europeu, porque os produtos agrícolas brasileiros e argentinos não vendem tanto dentro da União Europeia, porque eles privilegiam o produto francês. Só que o produto francês é mais caro. Então, como é que ele consegue vender mais que o brasileiro? Porque o governo compra a preço, ele paga mais caro para o agricultor francês, para manter o agricultor francês na terra. Mas que os franceses não se importam de pagar mais caro por isso? Isso aí é proposta política deles. Obviamente que então se subentende que o francês, quando elege um presidente lá, ou elege um parlamentar, ele elege sabendo disso. Na verdade, a maioria do povo às vezes nem sabe no que está votando, né? E isso não é muito diferente na França. Só que a política nacional da França é de proteger sua agricultura. Muitos vão achar que está certo isso, né?
se tu parar para pensar que a agricultura é uma coisa estratégica, tá certo. Mas se tu parar para pensar que com isso tu está protegendo o agricultor rico, será que é certo? Que não pensa que o agricultor é um pobre coitado com uma enxada na mão, né? Ainda mais na França, é um cara que tem um bom padrão de vida, anda com maquinário, etc. e tal. Então, assim, será que está certo tu fazer o povo francês pagar mais caro pelo seu alimento, ao invés de importar um alimento mais barato? Então, eu não tenho resposta para isso, entendeu? Mas essa é uma questão para se pensar. Barreiras fitossanitárias, isso aí tu pode ter certeza que daqui para frente vai aumentar. Porque, por exemplo, uma vez eu fiz uma viagemzinha ali para o Uruguai, né, e eu levei comida, né, porque vai que precisa, né, tô viajando e não tem onde parar para comer e tal. E também fica mais barato. Daí tinha uma barreira fitossanitária. Tu parava na alfândega, ali na travessia, na passagem dos dois países, eles olhavam o teu carro, perguntavam se tinha alimento, né? Eu disse, não, tenho sim. Aí eles olharam alguns produtos, viram lá e disseram, isso aqui não pode passar. Salame, etc e tal, né? Ah, por que está estragado? Não, porque tu não sabe se o órgão de fiscalização Uruguai consideraria aquele alimento adequado. Mas como assim? Olha, digamos que tu leve uma maçã. Tu leva uma maçã para a Austrália, que é um ambiente super delicado, que tu não teve muita concorrência na evolução com outros animais. Tá? Tu levou uma maçã, certo? E essa maçã tinha uma larva, um inseto lá que botou uma larva. E de repente nasce uma mosca na maçã que tu pega e joga numa lixeira lá na Austrália ou na Nova Zelândia. E começa a se reproduzir uma mosca que não tem predador para ela na Austrália. Já pensou nisso? Olha o prejuízo de milhões de dólares australianos que o governo vai ter para conseguir conter uma praga devido à falta de fiscalização. Pô, eu estou viajando na maionese, estou criando um cenário irrealista. Não estou, não. Eu estou falando de um cenário que já aconteceu. Né? Na Austrália, tu tinha cartazes com a mosca, a fotografia da mosca, dizendo para não trazer ela, que tinha vindo da Papua Nova Guiné, que é uma ilha ali mais ao norte, né? Dividida entre dois países, Papua Nova Guiné e Indonésia. E Papua Nova Guiné é um país tropical, cheio de insetos, etc. E tal. Então, às vezes, isso traz um. E agora, por que eu disse que vai piorar? Por causa dessa questão do vírus, da pandemia e tal, né? Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, o Brasil, devido à política nacional, não precisa nem dizer porquê, estava sendo barrado de entrar em outros países qualquer pessoa. E se, por exemplo, tu vai para. Eu não sei como é que está agora, né? Mas eu sei que, por exemplo, tu ia para a França, tu tinha que pagar teu próprio dinheiro um hotel, fazer 2 exames lá, dar um tempo e ver se tu não estava positivo Covid para depois fazer o turismo. Né? Bom, quais são os objetivos, enfim, de um bloco econômico regional? Ganhar mais dinheiro, acumular mais capital? Também. Mas precisa aumentar a concorrência entre as empresas, porque mais empresas vão entrar nos mercados nacionais. Incremento a concorrência. Isso, teoricamente, vai levar ao maior consumo das pessoas. O maior consumo pode ser bom, pode ser ruim, né? Claro que, evidentemente, se o consumo ele leva a maior poluição, traz prejuízos. Mas aqui, expansão do consumo não é só consumismo, né? É consumo como necessidade básica, entendeu? Vestuário, alimentação. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante, que quando se critica a globalização se ignora, é o desenvolvimento de parcerias. Vocês são muito jovens, então vocês não vão se lembrar. Não é nem que não vão se lembrar, que não viveram isso. Né? Mas teve um momento antes da democratização na Argentina e no Brasil, o Brasil tinha se democratizado antes, em que havia generais argentinos que ameaçavam o território brasileiro. Falavam, o Rio Grande do Sul tinha sido da Argentina, isso aí era nosso. Desse jeito. E assim como eles tomaram atitudes intempestivas de invadir lá o arquipélago que estava em litígio com a Inglaterra, que era as Ilhas Malvinas, estava em litígio. O que é litígio? Discussão para ver a quem pertence. Aí o general lá, com a baixa popularidade, resolveu capitalizar mais com o seu povo argentino e invadiu as ilhas. Tomou na cabeça. Né? Foi mexer com ex-império, mas ainda uma potência militar e nuclear mundial, e a Inglaterra arrasou com os argentinos lá. Os argentinos até derrubaram alguns navios ingleses e tal, mas o que os ingleses fizeram, cara? Eles cortaram a rota de abastecimento dos argentinos. Os argentinos que estavam nas ilhas passaram fome. E com fome, desnutrido, não tem força para lutar. Né?
Sem falar na tecnologia aérea e tal. Mas, enfim, então, o que isso tem a ver? Quando tu tem integração econômica, a possibilidade de tu fazer guerra com teu parceiro é muito menor. Então, quando a Argentina se democratizou, o Brasil se democratizou e eles começaram a trocar mais produtos entre si, esse fantasma de uma guerra, de um conflito entre Brasil e Argentina ficou na história. Né? Hoje em dia, a rivalidade está restrita mesmo ao futebol. Eventualmente, claro, alguém já se deu mal com argentinos e argentinos já se deram mal com brasileiros. Né? Mas existe muita integração, muita gente que se ajuda, muita gente que comercializa entre si, muita gente que apoia um ao outro, né? E, claro, a gente sempre lembra dos casos negativos. Mas esse desenvolvimento de parcerias, se no Mercosul, entre Brasil e Argentina, foi importante, tu imagina num continente como a Europa, que passou por várias guerras. Países que tiveram guerras entre si, como França e Alemanha, como Alemanha e Polônia, como Inglaterra e França, como Inglaterra e Escócia. Percebeu? Percebeu como é importante que a questão de integração para eles não é só uma questão de acumulação de capital, é uma questão histórica, cultural e política também? Mas para amalgamar isso, para fechar, para dar a liga, o que tu precisa ter? Tu precisa ter comércio. Então, os blocos regionais eles tiveram duas fases, né? Eles se fortaleceram muito nos anos 90, mas eles vêm desde o pós-guerra, né? No final da Segunda Guerra Mundial. E ele tem 4 etapas. Primeira etapa, que é a que eu mais gosto. Por que eu mais gosto? Porque é menos complicada. É uma zona de livre comércio. O que tu faz? Tu reduz as tarifas de importação entre os seus membros. Reduz ou zera. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu importar um produto da Argentina, vai estar bem mais barato do que no ano passado, ou vai estar zero de imposto. E isso aí facilita o comércio, porque o produto fica mais barato. Tá? Só que daí, para se proteger e concorrer contra outros países mais poderosos, eles costumam criar uma segunda etapa, que eu acho que já complica um pouco, que é a chamada União Aduaneira. O que é aduana? Aduana é alfândega, onde entram os produtos, entre as pessoas. É uma tarifa externa comum. Então, por exemplo, o trigo do Canadá é mais barato que o da Argentina. Estou dando um exemplo, tá? Isso aí não é... depende do dólar. Mas teve momentos que foi assim. Mas eu importo o trigo da Argentina. Por quê? Porque ao chegar no Brasil, ou na Argentina, ou no Paraguai, ou no Uruguai, o trigo do Canadá ele é tributado para ficar mais caro. É uma tarifa externa que todos os países que são membros eles aplicam. Então é comum a eles. Então é uma tarifa externa comum. Tá? Essa é a situação do Mercosul, é a situação da União Europeia. Por isso que não adianta eu exportar o produto agrícola brasileiro mais barato e competitivo para a Alemanha. Ah, eu não quero exportar para a França, que lá eles têm essa coisa de favorecer os seus agricultores. Eu quero exportar para a Alemanha. Mas não adianta, a Alemanha está integrada à França, na União Europeia, então eles têm uma TEC, eles têm uma tarifa externa comum. Tá? Então, isso favorece o mercado do intrabloco, mas desfavorece o comércio mundial. Né? Por isso que eu acho melhor a zona de livre comércio simples, né? Onde tu simplesmente diminui as tarifas entre os membros. Mas a União Aduaneira não, ela cria também uma tarifa desse bloco com o resto do mundo, né? Tornando mais caros os produtos estrangeiros. Aí tu parte para um mercado comum, né? Que o mercado comum ele não é mais apenas trocar mercadorias. Ele permite que pessoas circulem sem passaporte. Quando eu fui para a Argentina, muito tempo atrás, eu não precisei de passaporte, bastava a minha carteira de identidade. Porque, como brasileiro, eu fazia parte de um mercado comum, o mercado comum do Sul, o Mercosul. Né? Serviços, capital. O que quer dizer capital? Quer dizer que empresa brasileira pode se sediar na Argentina. E vice-versa, e no Uruguai, e no Paraguai. Agora, o último estágio, aí é um estágio bem complexo, que não é só uma união econômica, ela também é monetária e também é política, que é o caso da União Europeia. O que quer dizer isso? Tu passa a ter uma moeda comum, fica mais fácil, tu não precisa trocar por dólares, ou trocar por não sei o quê. Ah, que bom, então por que a gente não faz isso aqui? É que tudo tem um custo na vida. Ao fazer isso, aí complica. Por quê? Porque é o seguinte, ó, é um pouco de economia isso, tá?
Quando tu tem uma economia funcionando direitinho, sem grandes dívidas, beleza e tal, geralmente as moedas, elas não precisam ser muito impressas, papel moeda, ou feitas moeda, né? Agora, quando tu tem uma economia que não está produzindo muito, aí tem mais papel do que produção, gera inflação. Quer dizer que o produto está ficando cada vez mais caro, né? Tem que gastar mais papel para comprar ele, né? Mais dinheiro. E o que, que acontece? Quando tu une vários países com uma moeda comum, um banco só vai imprimir essa moeda. E de repente a economia da Alemanha está zero bala, está ótima. A economia da França mais ou menos, mas pega uma Grécia, que está há anos com problemas fiscais financeiros, com dívidas enormes. Significa que ela vai ter que se adequar à quantidade de moeda que é produzida na União Europeia. O que significa isso? Significa que ela vai ter que simplesmente cortar gastos, ela não vai poder imprimir dinheiro para pagar mais os seus funcionários. Não dá. Tá escasso o dinheiro. Eu não posso imprimir mais. O Banco Europeu que está fazendo isso. Percebeu? Percebeu que ao ter uma moeda comum, o comércio interno facilita, mas tu não pode produzir a hora que tu quer, a quantidade que tu quer. Não tem como. Então, se nós, no Brasil, nos uníssemos à Argentina, fazendo uma união monetária, agora o Brasil está com a economia ruim, mas alguns anos atrás não estava tão ruim, e a Argentina já estava. Percebeu que daí a Argentina ficaria pior, porque não poderia ela gerir própria sua moeda, produzir mais ou menos, em função das suas necessidades de salário, de ordenado, percebeu? Então, quer dizer, ao fazer isso, tu abdica da sua soberania, do fato de tu poder ter uma política nacional. Tu enfraquece o teu Estado-nação. Ah, mas isso é bom ou ruim? Depende. Se a tua economia está boa, está de vento em popa, ótimo. Se a tua economia está mal, está capengando, não é assim. Tanto que os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, eles nunca fizeram isso. Eles ficaram só aqui, ó, zona de livre comércio. E nem a União Aduaneira eles chegaram a entrar direito, não. Entendeu? A coisa agora com o Trump é que degringolou, que ele tentou fazer essa união aduaneira aqui e tal, complicou, daí se gerou indisposição com o México e tal, mas o que os Estados Unidos tinham com o Canadá e o México era só uma zona de livre comércio, é só a mercadoria de lá para cá. As pessoas, capital, não era assim tão fácil, não. Então, nós temos pelo menos esses blocos econômicos no mundo, né? Tá? Todos eles funcionam igual? Não. Tem bloco que está no papel, tipo a ALCA, que era uma zona de livre comércio integrando todo o continente americano, né? Ele não saiu do papel. O NAFTA mesmo, ele praticamente morreu com Donald Trump, né? Que ele acabou criando várias regras novas para o México e criando salário mínimo comum para os americanos. Para quê? Porque, no caso, a concorrência com as empresas mexicanas, que têm mão de obra mais barata, fazia com que os americanos tivessem que ganhar menos. Então, o que ele disse, não. Vai ter que ser salário mínimo para os americanos e as empresas americanas, eu vou tentar fazer com que elas fiquem aqui. Engraçado que até a Harley Davidson, aquela famosa marca de motocicleta e tal, bonita pra caramba e tal, disse que se continuasse assim, né, dele tentar impor um salário mínimo e tal, e ela não pudesse determinar o salário dos seus empregados, porque nos Estados Unidos era bem liberal o sistema econômico. Aí ela ia sair dos Estados Unidos. A Donald Trump, de modo ameaçador, disse que enchê-la tanto de processo e imposto que a empresa ia falir. Imagina, o presidente ameaçar uma empresa assim, né, cara? É um ato extremamente autoritário que os Estados Unidos não colou bem, né? Porque lá eles, quer dizer, o país estava dividido, né? Mas lá eles defendem muito a livre empresa. Isso gerou vários conflitos internos, né? O CARICOM, que é do Caribe, tá? Esse tenta entrar logo no mercado com os Estados Unidos, porque para o CARICOM, que são os países do Caribe, é interessante tu exportar produtos agrícolas baratos para os Estados Unidos. A LAD, que seria a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, ela nunca funcionou muito bem, porque esses blocos, para eles funcionarem bem, eles têm que ter muito comércio entre eles. E se tu não tem infraestrutura desenvolvida, como rede de estradas e ferrovias, o comércio fica caro. Aí é mais fácil transportar por navio. E daí, por navio, é mais fácil chegar nos Estados Unidos e na Europa do que num país que mal tem portos, entendeu? Aí, desses países do hemisfério sul, o Mercosul e a SADC, que é da África do Sul, África Meridional, é que funcionaram melhor, né? Os outros ainda estão em gestação.
Aquele SEI ali em cima, ele era a Comunidade dos Estados Independentes, que foi uma organização que sucedeu a antiga União Soviética. Então, no fundo, a Rússia acaba dominando a todos. Tá? A União Europeia, que já falamos bastante, né? Vamos falar mais dela. MCCA, que é Mercado Comum Centro-Americano, também não vai muito longe, porque são países pobres na sua maioria. Né? O que eles vão trocar entre si? E eu não estou sendo irônico, não. São produtos agrícolas, a maior parte ali produz bananas e frutas tropicais. E eles precisam de roupas, precisam de equipamentos eletrônicos. Então, tu tem que ter indústrias instaladas. Então, tu tem pequenos países ali, como Panamá, Costa Rica, que se desenvolvem bem, mas a grande maioria ali é de países bem pobres. Né? O outro ali, que é do ASEAN, que é do Sudeste Asiático, que é mais um bloco político, que procura se organizar para se defender de ameaças externas, leia-se China, porque não pense que conflitos com a China é só pelos Estados Unidos, né? Países ali como Vietnã, Tailândia, tem muita disputa marítima com a China, porque eles disputam mares ricos em petróleo. Essa ANZE certa aí, que é Austrália, Nova Zelândia e tal, é um bloco ainda pouco desenvolvido entre Austrália e Nova Zelândia, tá? Agora, a grande aposta no futuro é aquele último ali, ó, a PEC. Esse daí. Por que esse daí? Porque a PEC significa Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. A Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, ela visa integrar todos os países na bacia do Pacífico. Ou seja, de Rússia, China, Austrália, Nova Zelândia, Sudeste Asiático, os países da América do Sul voltados para o Pacífico, os países da América do Norte, num grande mercado comum. Ou seja, quase metade do mundo integrada. E estava tudo caminhando nesse sentido, apesar das suas desigualdades internas. Porque o que acontece é que esses blocos, quando se começa assim, ó, mas tem país muito mais desenvolvido que o outro, não dá para integrar de igual para igual. Quando começa assim, não sai bloco, porque não dá para igualar os países por lei. Né? É um desenvolvimento histórico que leva muito tempo. Aí o que acontece? Daí a coisa estava andando, começaram os conflitos dos Estados Unidos com a China no governo do Donald Trump, que o Trump dizendo que a China sacaneava a economia dos Estados Unidos, fazendo dumping, o que quer dizer isso? Fazendo produção com mão de obra muito barata e não respeitando acordos e desvalorizando sua moeda. Ao desvalorizar a moeda, que é o yuan, a produção chinesa ficava muito mais barata que a americana. Então os Estados Unidos não conseguiam vender nada para a China. E ao não vender nada para a China, ele sempre ficava com déficit. Né? Então o Donald Trump ele se elegeu com essa pauta de romper com a China. E ao romper com a China, que são os dois principais parceiros comerciais do mundo, tu acaba destruindo a proposta de criar uma PEC, que é uma zona de livre comércio que pegaria boa parte do mundo. Entendeu? Então, a União Europeia ela foi criada no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né, por 3 países, Benelux, Bélgica, Netherlands e Luxemburgo. Netherlands são os Países Baixos. Tá? Eu coloquei aqui Bélgica, Holanda e Luxemburgo, porque aqui no Brasil a gente tem mania de falar Holanda. Holanda é a parte mais desenvolvida dos Países Baixos, mas os Países Baixos incluem mais do que a Holanda. Tá? É um conjunto de países ali integrados. Depois, em 1951, se criou uma comunidade exclusiva para trocar carvão e aço, integrando o Benelux. Tá? Depois, em 1957, já tinha vários outros países juntos, né? Daí não era só carvão e aço. Em 1991, que se criou a chamada União Europeia. Esse acordo aí, Tratado de Maastricht, ele instituiu as chamadas 4 liberdades. Dentro do território da União Europeia, pessoas, bens, quer dizer, mercadorias, prestação de serviços e empresas, capital, podem circular livremente. Tá? Tá? Aí a União Europeia ela tem várias políticas, tá? Ela tem uma política externa de segurança, uma política interna, então ela tem uma polícia interna que investiga crimes que vão de um país para o outro. Né? Mas isso tudo parece muito bom. Mas não é fácil organizar, não. Eles têm até eleição de deputado para a União Europeia. Tem uma capital que fica na cidade de Bruxelas. E agora tu imagina como o país começa a implicar com a regulação interna, com a política interna de outro país. E às vezes essa implicância não é com até com as coisas mais inimagináveis possível. Por exemplo, horário de banco. Você sabe que na Espanha tem a famosa siesta, né? Que no meio-dia, às 3, os caras param o país para dormir e descansar. Daí depois eles vão até às 8, 10 da noite, trabalhando tranquilamente.
É um ritmo diferente. Só que isso não fecha com o horário dos bancos dos outros países. E aí, se tu vai fazer uma política interna comum, econômica, como é que tu vai fazer com horários diferenciados de banco? Parece uma coisa assim, boba, né? O horário de descanso das pessoas. Só que entra em conflito com o horário de funcionamento das instituições financeiras, que são a base de tudo, né? Legal? Aqui outras questões, política ambiental, política migratória, isso aqui dá problema pra caramba, porque tem país que aceita receber mais imigrante, mas outros não. Só que se está dentro da União Europeia, o que acontece? Tu vai ter que receber uma cota. E essa foi uma das razões do Reino Unido ter saído. Da população do Reino Unido, principalmente Inglaterra, que pertence ao Reino Unido, ter votado pela saída. Né? Até pouco tempo atrás, os países da União Europeia aqui em azul incluiu o Reino Unido, que está aqui, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Né? É o resquício do Império Britânico. Né? E daí houve uma eleição e eles decidiram sair. Né? Concluir o processo de saída em 2020, chamado Brexit, né? Que é a junção das palavras Britain, de Reino Unido, Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Então, como essa ilha aqui se chama Bretanha, então quando tu fala britânico, é o povo dessa ilha aqui, tá? Então, a britânica saída, né? Britain exit, a junção dessas palavras, dessas Britain exit, aí criou o acrônimo, né? Brexit, né? E que simboliza até um enfraquecimento da União Europeia, porque, quer queira, quer não, o Reino Unido é uma economia bastante poderosa. Né? Legal? Tem várias propostas, né? Só que, assim, uma coisa que tem que ficar claro na União Europeia é que existe desigualdade como em qualquer lugar do mundo, né? Então, o que acontece? Tu tem países como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha, que até pouco tempo atrás eles tinham muitos problemas econômicos. Então, os países mais ricos tinham que ajudar eles. E ajudar, que eu falo ajudar mesmo, com dinheiro. Aí várias obras foram criadas nesse país. Alguns deles se tornaram bastante ricos, que é o caso da Irlanda. Irlanda era um país que nos anos 70, 80, tu via filmes sobre a Irlanda, era um país pobre no cenário europeu. Hoje em dia é chamado tigre celta, né? Porque os caras, celta por causa da origem étnica do povo irlandês, né? E tigre por causa da potência econômica. Então é um país que se desenvolveu mais. Mas a Grécia tem vários problemas de déficit público, o governo não consegue dinheiro para pagar todo mundo. Aí o que acontece? Tem que imprimir mais dinheiro, tu lançando mais dinheiro na praça e não produção, tu gera inflação. Tu aumenta o volume de dinheiro em circulação, mas não aumenta a produção de pão, cada pão vai ficar mais caro, gera inflação. Inflação significa que tu ganha X, chega no final do mês tu está com menos. A Espanha tem o maior índice de desemprego da região, então não é uma maravilha, entendeu? Não é fácil. Eles têm muitas diferenças internas do ponto de vista político, né? Tem pessoas dentro que não aceitam, que são radicais, xenófobos. O que quer dizer isso? Pessoas que têm fobia, que têm medo, que têm raiva de estrangeiros. Xenos é estrangeiro, é legal? E são movimentos radicais, alguns deles nazistas e fascistas. Não é a maioria do povo europeu, isso aí posso lhes garantir. No entanto, tu pega 1% que seja de um país de 80 milhões de habitantes. 1%. Tá? Ou seja, é uma população gigantesca. Que pega 10% de uma população de 80 milhões que tem problemas, tiveram atritos com estrangeiros. Tá? 8 milhões de pessoas. Percebeu? Então, embora seja minoria, existe essa realidade. E quase todo país que recebe imigrante em massa tem esse problema. Porque a imigração, quando ela é lenta e gradual, há uma adaptação. Mas quando ela vem num volume brusco e numeroso, gera problemas. Aqui, alguns objetivos expressos da União Europeia, são objetivos bonitos, belos, né? O problema é que nem sempre consegue se executar isso aqui. Livre circulação de bens, pessoas, serviços, capitais, beleza. Agora, a promoção da paz, dos seus valores, do bem-estar da população, não é tão simples. Né? Porque existem conflitos internos, existem atentados terroristas, existem movimentos separatistas que não querem mais integrar a União Europeia. Tá? Mercado comum do Cone Sul, nós já falamos, a questão da TEC, né? Agora, olha só, esse aqui é o mercado comum do Cone Sul, integra a Venezuela, mas a Venezuela não está integrada economicamente de fato. Por quê? De anos para cá,
principalmente com os regimes bolivarianos, de Hugo Chávez e agora do Nicolás Maduro, a Venezuela empobreceu muito, né? Foi o único país nos anos recentes que a população diminuiu de peso, segundo a ONU, né? Isso significa fome. Então não tem produção mal para si própria, vai ter para exportar. Então a Venezuela está numa situação periclitante. Ela formalmente faz parte do Mercosul, mas na prática não efetua isso. E existem outros países que são estados associados. Quer dizer, quando tem a questão política para discutir, eles integram. Já no governo FHC, nem foi governo Lula, teve uma reunião em Manaus. Para quê? Para decidir a posição da América do Sul em relação a isso aqui, ó, a integração com o NAFTA nos Estados Unidos, que é o acordo criado entre Canadá, Estados Unidos e México. Porque os Estados Unidos queria, na época do governo Clinton, criar aqui uma associação de livre comércio das Américas, integrando todo o continente, menos Cuba, né? Entendeu? Porque por razões históricas de conflito dos Estados Unidos com Cuba. Isso aí teria que dar uma aula para discutir, mas é basicamente por causa de problemas políticos e porque existe uma população de cubanos emigrados nos Estados Unidos que são eleitores e que não aceitam que os Estados Unidos afrouxe o cinto sobre Cuba, né? Mas, enfim, a ALCA era vista como ameaçadora. Embora muitos trabalhadores sindicalizados de esquerda se pronunciassem contra a ALCA, dizendo que era imperialismo americano, você sabe quem mais foi contra a ALCA e fez força para ela não surgir? Foram justamente os empresários brasileiros, que temiam a concorrência com... Então, às vezes, a gente vê muito um discurso vindo de uma parte da população, mas, às vezes, quem está por trás está ganhando muito dinheiro e não quer integração de jeito nenhum, né? E os empresários da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né? E aqui a cooperação econômica Ásia-Pacífico, né? Que sairia se não fosse o caso dos Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos da América, ele criou um outro bloco, né, para substituir o NAFTA, chamado USMCA. Só que o USMCA, que é Estados Unidos, México e Canadá, no fundo, ele criou mais obstáculos às mercadorias, criou mais tarifas internas. Então, no fundo, esse bloco, o USMCA, ele é um enfraquecimento do antigo NAFTA, né, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o North American Free Trade Agreement, né, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Então, esse acordo criado no governo Donald Trump, ele enfraqueceu o NAFTA, do ponto de vista do comércio. Tá? E esse acordo aqui, que desde as brigas do Donald Trump com a China, ele praticamente está num estado de stand-by, de estabilização, sem se desenvolver. Por fim, nós temos aqui, criado já no governo Lula, por aí, a proposta de uma União de Nações Sul-Americanas. Tá legal? É. E a ideia aqui é mais do que econômica, é formar uma espécie de Conselho de Defesa sul-americano, uma espécie de contraproposta contra a integração com os Estados Unidos. Isso aqui também não saiu muito do papel, porque, na verdade, apesar de muitos governos no Brasil e na Argentina e no Peru, na época, se pronunciarem como de esquerda, a Bolívia, eles tinham divergências no método com relação ao governo de Hugo Chávez na Venezuela, né? Hugo Chávez já era bem mais estatista, bem mais autoritário. E no caso aqui seria um capitalismo de Estado, mais à esquerda, mas não um governo como na Venezuela, onde o Estado controla tudo, né? E isso não saiu, não houve muito acordo, entendeu? Mas ficou a proposta aí. Certo, pessoal? Ó, eu encerro por aqui, né? Porque já deu meu tempo, passei 1 minuto. E depois tem mais 2 slidezinhos da aula passada, que na próxima aula eu comento com vocês, mas não é nada que interfira na avaliação, tá certo? É mais curiosidade só. Então é isso aí, pessoal. Por hora é só.